A gente vive ouvindo que os carros elétricos são a grande salvação, né? O futuro limpo, sustentável. Mas e se essa história não for bem assim? E se essa transição tiver uns custos escondidos que ninguém está falando? Hoje, a gente vai mergulhar numa visão bem diferente, baseada no trabalho do engenheiro mecânico Alberto Maier, que publicou um livro em 2024 questionando praticamente tudo o que a gente acha que sabe sobre os veículos elétricos. E essa narrativa a gente conhece bem. É aquela imagem otimista, poderosa. Os carros elétricos são vendidos como a solução definitiva para um futuro mais verde. A peça que faltava para a gente se livrar dos combustíveis fósseis e dar um jeito nas mudanças climáticas. Pois é, mas é exatamente nesse ponto que a análise do Maier começa a cutucar a ferida. E se por trás de toda essa promessa de um planeta mais limpo, existirem consequências bem sérias para a nossa própria saúde? Essa é a grande pergunta que ele coloca na mesa. Então, toda a nossa análise de hoje vem desse livro dele, lançado em 2024. O argumento central do Maier é que essa conversa toda sobre carros elétricos simplesmente ignora os impactos na nossa saúde, tanto mental quanto física, sem falar em outras questões sociais bem importantes. E o primeiro custo oculto que o autor aponta não tem nada a ver com dinheiro, mas sim com a nossa cabeça. Ele foca num sentimento que, aparentemente, muitos motoristas de carros elétricos conhecem de perto. E isso tem nome, viu? Chama ansiedade de alcance. De acordo com o Maier, isso é muito mais do que um simples desconforto. É aquele medo constante, sabe? Aquela pulga atrás da orelha de ficar parado no meio do nada, quem sabe até num lugar perigoso, só porque a bateria chegou no fim. Tá, mas o que exatamente causa essa ansiedade toda? O autor lista alguns gatilhos bem claros. Primeiro, a autonomia do carro, que nunca é uma certeza. Ela muda muito com o frio ou se a pessoa pisa um pouco mais fundo no acelerador. Depois, vem a infraestrutura de recarga, que ele descreve como falha e cara demais para ser ampliada de verdade. Junta isso com o tempo enorme que leva para recarregar e, talvez o ponto mais crítico, a bateria vai perdendo a capacidade com o tempo. É como se, a cada ano, o tanque de combustível ficasse um pouquinho menor. E, segundo o livro, essa tensão constante não fica só na cabeça, não. O estresse crônico que isso gera pode acabar virando transtornos de ansiedade, depressão, mas também pode aparecer no corpo, causando problemas de pressão alta, questões digestivas e até dores musculares que não passam. A posição do autor sobre isso é fortíssima e não deixa espaço para dúvida. Nessa citação, ele chega a dizer que a promoção dos carros elétricos é mentirosa e chama a tecnologia de poluente e inútil. Isso dá uma dimensão do tamanho da crítica dele a essa narrativa que a gente ouve todo dia. O autor também vai desmontando as supostas soluções tecnológicas que sempre aparecem. Baterias melhores. Ele alega que a autonomia mal evoluiu em mais de um século. Recarga super rápida. Ele diz que isso acaba com a bateria e depende de uma infraestrutura caríssima. E aqueles sistemas que ajudam a economizar energia, ele diz que na prática isso significa ter que desligar ar-condicionado e outros confortos, o que aumenta ainda mais o estresse. Ok, falamos da parte psicológica, mas o argumento do Maier não para por aí. Ele também levanta preocupações bem diretas sobre o que acontece com o corpo das pessoas dentro de um carro elétrico. Um ponto que ele traz, e que é bem curioso, é a questão do enjoo de movimento. A teoria que o livro apresenta é a seguinte: num carro a combustão, o barulho do motor ajuda o nosso cérebro a entender o movimento. Nos elétricos, esse silêncio todo pode criar um conflito. A visão diz uma coisa, mas o nosso sistema de equilíbrio no ouvido fica meio perdido, e o resultado é mal-estar, náusea e tontura. E isso já nos leva para outra preocupação grande que ele aponta. E a radiação? Estamos falando dos campos eletromagnéticos que são gerados por aquelas baterias gigantes e motores superpotentes. Bom, quando a gente olha os dados citados no livro, os picos de campo magnético num carro elétrico, geralmente ali na área dos pés do motorista, chegam a uns 30 microteslas. Para ter uma referência, isso está bem abaixo do limite de segurança internacional, que é de 200. Mas, mesmo com os dados mostrando que os níveis estão abaixo do limite, o autor prefere manter um pé atrás. Ele argumenta que os efeitos de longo prazo ainda não são totalmente conhecidos e que a gente não pode descartar a possibilidade de um risco maior de doenças, como o câncer. Até agora, o foco foi muito em quem está dentro do carro. Mas o argumento do autor nos força a dar um passo para trás e olhar o quadro completo para entender a história toda de como um carro elétrico é feito e depois descartado. E os pontos levantados aqui são bem pesados. O autor fala da mineração que pode gerar 250 toneladas de lixo tóxico para se conseguir 1 quilo de lítio.
Ele cita denúncias do uso de trabalho escravo infantil na extração de cobalto e faz um alerta sobre a contaminação do solo e da água quando as baterias e outros componentes não são descartados do jeito certo. Ou seja, o custo não é só para o planeta. O autor faz questão de frisar que os trabalhadores em toda essa cadeia, lá das minas até a reciclagem, são expostos a produtos químicos perigosos, enfrentando riscos bem sérios de doenças respiratórias e neurológicas. Então, depois de passar pelos impactos na mente, no corpo e na sociedade, qual é a grande mensagem final do autor? Basicamente, tudo se resume a um chamado para a gente repensar tudo isso com muito mais cuidado. Olha, essa citação aqui resume a tese dele perfeitamente. Para ele, ser sustentável não é só uma questão de emitir menos carbono. É um conceito muito mais amplo que precisa incluir a saúde das pessoas, a justiça social e uma proteção de verdade ao meio ambiente, em todas as etapas do processo. No fim das contas, a gente fica com dois retratos bem diferentes. De um lado, aquela história que já conhecemos, o carro elétrico como uma solução limpa e simples. Do outro, a perspectiva do Meyer, uma tecnologia cheia de complexidades e de custos que, segundo ele, a gente está escolhendo ignorar. E a análise toda nos deixa com essa pergunta no ar. Conforme a gente avança para esse futuro elétrico, será que estamos realmente considerando todas as dimensões do problema? A obra de Alberto Maia, no mínimo, nos desafia a olhar para além do óbvio e a questionar se o caminho que estamos seguindo é de fato sustentável em todos os sentidos que essa palavra pode ter.